Fala aí, galera, eu aqui de novo com mais uma videoaula, dessa vez para falar do nosso modelo quântico, que é o nosso modelo atual. Então, como sempre, a gente vai começar aí falando das bases do modelo, para depois entrar no modelo propriamente dito. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber é que esse é o nosso modelo atômico atual, tá? Ele é o modelo mais recente. E aí, né, antes de começar a estudar, a gente tem que ver bases e problemas não solucionados da época. Então, primeiro a gente vai falar de dualidade do elétron, tá? Proposta pelo de Broglie, pelo princípio da incerteza, proposto pelo Heisenberg, e da equação de onda proposta pelo Schrödinger, ou Schrödinger. Então, primeiro, falando da dualidade do elétron, vamos pensar o seguinte. O Einstein, com o efeito fotoelétrico, ele tinha proposto que a luz, que a princípio era uma onda, tinha propriedades de partículas. E aí essas partículas eram chamadas de fótons. Então, segundo Einstein, uma onda podia ter propriedade de partículas. O que o de Broglie faz é propor o contrário. Se uma onda pode ter propriedade de partícula, será que uma partícula não pode ter propriedade de onda? E quando ele vai falar de partícula, ele pensa logo pro elétron. Então ele se pergunta, o elétron sendo partícula não pode ter comportamento de onda? Né? Se isso aqui é verdadeiro, será que a recíproca é verdadeira? E aí eles vão começar a pensar em como ver se isso era verdade ou não. O que se sabia na época? Que as ondas poderiam sofrer um processo chamado difração. Enquanto que partículas, como o elétron, não sofriam um processo de difração. Tranquilo? Então, esse é o meu princípio. Ondas difratam, elétrons não difratam. Beleza. Então, aí, o que ele vai pensar? Eu tinha um laser que emitia uma luz. Lembra que eu falei lá no modelo do Bohr que a luz era um tipo de onda eletromagnética, então a luz é uma onda. E o que eu faço? Eu faço essa luz passar por uma fenda dupla. Então, aqui, né, tem um objeto que tem uma fenda, aqui, duas fendas, e essa luz passa por essas fendas. Atrás tem um anteparo e as ondas, quando chegam nesse anteparo, elas formam uma imagem, uma figura, chamada de padrão de interferência. E este padrão de interferência é característico de todas as ondas. E como que esse padrão de interferência funciona? É o seguinte, conforme a luz vai chegando aqui, ela vai formando um desenho que vai engrossando da ponta até chegar no meio. E é como se aqui, esse meio, fosse uma linha que divide aqui em duas partes iguais. Então, o que acontece é o seguinte. A luz está aqui formando uma figura. Ali, correto? Está formando aqui uma figura bonitinha. O que acontece? O meio dessa figura é grosso, enquanto que para as laterais ela vai ficando cada vez mais fina. Tanto aqui para a minha direita, tanto aqui para a minha esquerda. Nesse caso, mais fino e mais grosso está sendo representado pela quantidade de linhazinhas. Aqui tem 2, aqui tem 3, aqui tem mais, até chegar nesse meio que é a mais grossa. Mas aqui do outro lado é como se esse meio dividisse no espelho. Então fica aqui mais ou menos grosso, mais fino e assim por diante. Esse padrão era característico de onda, tá bom? Então eles pensam, poxa, se toda onda refrata, aliás, difrata, se o elétron for uma onda, ele também vai ter que difratar. Ok, então vamos fazer o teste. Eles pegam aqui uma arma que atira elétrons. Então essas bolinhas aqui azuis são os elétrons. E eles fazem com que os elétrons passem pela fenda dupla. Então é bem simples, olha, se eu observasse o padrão de interferência e ele for igual ao de uma onda, o elétron também tem propriedade de onda. Se não apresentar, é porque não tem. E olha aí o que a gente está vendo. Olha só, o mesmo padrão que eu estou mostrando aqui. Para o meio vai ficando mais grosso. Nesse caso, está sendo representado pela linha mais escura, enquanto que na borda está ficando mais fino, representado pelas linhas mais claras. Então, é o mesmo padrão de interferência que eu vejo. Aqui está mais curto, né? A figura que eu vejo é menor. Para o meio está bem grosso. Então, aqui mais claro e aqui para o meio mais escuro e mais grosso também. Logo, com essa difração de feixe de elétrons, a gente prova, sim, que o elétron tem comportamento ondulatório, tem comportamento de onda e de partícula. E aí os cientistas que propuseram esse teste, inclusive, ganharam um Nobel. Tá? Então, olha que interessante. A luz tem comportamento de partícula e o elétron, que é uma partícula, tem comportamento de onda. Lembre-se que a luz é uma onda. Então, a gente chama isso de dualidade do elétron. Ele pode ser tanto uma onda
quanto uma partícula. Dependendo do que a gente quer explicar, a gente usa propriedade de partícula ou propriedade de onda, ok? E aí, esse de Broglie ele vai tentar aprimorar o modelo do Bohr a partir dessa descoberta de que o elétron tem propriedades de onda também. Ele também vai imaginar que o elétron está fazendo uma órbita ao redor desse núcleo. Aqui a gente tem o raio, né, da órbita. Só que como ele imagina? Ele não imagina mais que o elétron esteja fazendo um movimento circular. Ele imagina que o elétron vai estar fazendo um movimento ondulatório. Que é isso aqui que eu estou marcando mais de vermelho, tá vendo? Ó, é o movimento de uma onda, concorda? Então é como se o elétron fosse ficar aqui ao redor do núcleo, se movimentando como uma onda. Porém, ele não descarta, o de Broglie, completamente a hipótese do Bohr de que, de alguma forma, essa órbita tenha que estar relacionada a um círculo. Então, o que a gente pode, de uma forma simplificada, como a gente pode entender como que o de Broglie manteve essa relação com o círculo? Se eu observar aqui, se o elétron está fazendo essa órbita aqui de amarela, que é a órbita do círculo, ele está delimitando um perímetro e aqui dentro eu vou ter uma área. Essa área aqui seria a área desse círculo, tá bom? Eu vou marcar aqui, ó, de área do círculo. Concorda comigo? Ok. Só que quando o elétron se movimenta como uma onda, que é o que está de vermelho, ele também está fazendo um perímetro. E aí, eu vou ter aqui dentro a área correspondente. E eu vou chamar essa área aqui de área da onda, porque está em movimento ondulatório. O de Broglie, para manter uma relação com o Bohr, ele fala que, na verdade, eu estou falando isso de forma simplificada, tá? Não foi exatamente isso que ele fez. É só uma maneira de entender. Ele vai falar que essas áreas percorridas por essas áreas formadas por essas órbitas, elas devem ser iguais. Tranquilo? Beleza. Além disso, ele vai propor o seguinte: o comprimento de onda, dessa onda aqui que o elétron está fazendo, né, é uma onda. Esse comprimento de onda tem que ter números inteiros. Por quê? Se não tivesse número inteiro, a onda não se fecharia. Vamos imaginar que esse ponto X aqui é o ponto de partida do elétron. Então, o que ele está fazendo? Ele sai daqui desse ponto X, vai, ó, fazendo movimento de onda. Só que ele vai ter que chegar num ponto que, ó, ele vai voltar para esse ponto X. E o que vai me garantir isso? Que isso aqui, esse lambda, que é o comprimento de onda, tenha números inteiros. Se fossem números quebrados, esse elétron não voltaria para o mesmo X. O que garante que esse elétron vai se manter nessa órbita ondulatória? Quantização da energia, assim como o Bohr havia proposto. Só que olha que interessante agora. Eu não falei que o de Broglie fala que essa área formada por essa órbita ondulatória deveria ser igual à área formada por essa órbita circular? Ao igualar essas duas coisas, ele chega na mesma conclusão que o Bohr. O momento angular do elétron tem que ser quantizado, assim como o Bohr falava. Ok? Só que o Bohr, ele simplesmente impõe isso, né? Ele vai usar um artifício matemático para fazer o átomo funcionar. Qual o artifício que ele usou? Pô, eu vou falar que o momento angular do elétron não pode assumir qualquer valor. Só que ele impõe isso. Ele não tem nenhuma prova disso. Agora, olha que legal. O de Broglie, quando faz essa igualdade aqui e propõe o elétron como onda, ele chega à mesma conclusão do Bohr. Isso não pode ser coincidência. Então, começa a ficar assim, muito claro que o átomo, essa unidade tão pequenininha de matéria, deve ser regido pelas leis da quântica. Então, por isso que eu perdi não perdi tempo, né? Mas por isso que eu falo tanto de quântica. Porque ela é a base desses modelos mais atuais. O modelo de Bohr é importantíssimo, né? A gente usa ele para praticamente explicar tudo. E ele começou com a quântica, tá? E aí, a gente chega no nosso segundo conceito e base, que é o princípio da incerteza. E aí, o Werner Heisenberg, e não é aquele Heisenberg do Breaking Bad, ele postula que, olha só, não é possível saber a posição e a velocidade de um elétron ao mesmo tempo. Não é possível. Vai falar que, olha só, se eu quiser medir a velocidade do elétron, eu tenho que admitir que eu não sei a posição dele. Ou, se eu quiser medir a posição do elétron, eu tenho que admitir que eu não sei a velocidade ao mesmo tempo. Por que isso acontece? A gente tem que voltar aqui para esse experimento. Eu não falei dele também só à toa, não. O que os caras da época pensaram? Poxa,
Eu já sei então que esse elétron é uma onda, porque, né, ele passa aqui pela fenda dupla e difrata, mostrando um padrão de interferência igual de uma onda, igualzinho. Agora, o elétron também tem lá o seu comportamento de partícula. Então, eles vão começar a se fazer a seguinte pergunta. Imagine aqui que essa é a fenda A e que essa aqui é a fenda B. Agora, a gente quer olhar o elétron como uma partícula. Então, eu quero pegar essa bolinha aqui e fazer experimentos pensando no elétron como partícula. Como partícula, qual é o pensamento que eu tenho? Esse elétron que está sendo atirado, ou ele passa pela fenda A, ou ele passa pela fenda B. Ou ele passa pela A e sai aqui do outro lado, ou ele vem e passa pela B e sai aqui do outro lado. Ele não tem outra alternativa. Ou ele passa pela A, ou ele passa pela B, ou ele bate aqui entre as duas fendas, né, e não chega do outro lado. Então, os caras pensam, pô, será que não existe um meio de eu descobrir por qual fenda o elétron passa? Se é pela A ou se é pela B? Ou será que não existe um meio de eu medir, por exemplo, se passa mais elétron pela A ou se passa mais elétron pela B? E sim, existe um meio. Eu não vou me aprofundar muito nele, por causa da questão da física, né, e tudo mais, mas existe um meio. E esse meio envolve luz, que é um conceito que a gente está vendo, né, esses vídeos todos, e a nossa visão. Porque pensa comigo, qual é uma forma muito óbvia de eu perceber se uma coisa tá ou não passando aqui? Ué, se eu conseguisse ver essa coisa passando aqui. Só que o elétron é muito pequenininho. Muito pequenininho. Mas eu consigo, por exemplo, usar uma luz para entre aspas, imitar a nossa visão. Usando luz, tá? Eu conseguiria, sim, elaborar uma forma de mensurar por onde o elétron passa. Grave essa palavra, mensurar o elétron. E aí eles montaram um aparato. Não era uma coisa muito difícil, não, fazer essa questão da luz, da visão, para ver, né, por onde que ele passava. Inclusive tem vídeo sobre isso no YouTube, quem quiser se aprofundar mais, tá? Mas assim, é basicamente física. Enfim, fizeram o experimento. Só que aí deu uma coisa muito errada. Por que deu uma coisa muito errada? Quando, vou botar aqui um olho para representar a minha forma de ver o elétron. Isso aqui é um olhinho. Ops. Então, tô aqui olhando meu elétron, medindo. Por qual fenda que ele passa? Quando eu fazia esse ato de medir, o padrão de interferência simplesmente sumia. Que doideira! Parecia que o ato de eu medir por qual fenda o elétron passava excluía a propriedade de onda desse elétron, porque eu não conseguia ver mais o padrão de interferência dele. Isso que deu base pro princípio da incerteza. Porque olha aqui, vamos ver essa parte aqui que está de azul. Toda medida física, então, toda medida física envolve troca de energia entre o objeto medido e o aparelho de mensuração. Opa, então aqui, galera, tá rolando uma troca de energia entre o elétron e entre o aparelho que eu usei, que envolvia luz, para poder medir por onde ele passava. Energia fluindo aqui, trocando. Só que, tendo isso em mente, nesses termos, a medida, a gente pode, por assim dizer, proporciona um conhecimento de um estado que acabou de ser destruído pelo próprio processo de mensuração. Cara, tá confuso isso? Vamos pensar em algo assim, um pouco mais plausível. Eu tô olhando aqui a tela do meu computador. Eu tô vendo uma imagem. Só que para essa imagem se formar aqui no meu cérebro, acontece todo um processo. Por exemplo, a gente começa com a luz branca que está aqui no meu quarto, batendo nessa tela do computador. E aí vai acontecer um fenômeno da tela do meu computador absorver certas frequências de cor e refletir para mim outras frequências. Esse é o primeiro processo. Ao mesmo tempo, essas frequências que a minha tela emite e reflete, elas têm que chegar até os meus olhos, chegar até as minhas células chamadas bastonetes, a minha estrutura chamada bastonete, ali, e aí vai todo o processo físico e biológico para que a imagem se forme aqui na minha cabeça e eu enxergue essa tela de computador. Essa tela aí que vocês estão vendo no computador de vocês. Só que vamos lá. Esse processo é instantâneo? Não demora. Pode demorar até milissegundos. Mas sempre que eu estou olhando a tela no computador, eu estou vendo uma tela atrasada em relação ao tempo real.
Porque até esse feixe de luz bater, voltar e fazer todo esse processo, eu tô falando isso de forma simplificada, tá, gente? Vocês poderem entender. Até tudo isso acontecer leva um tempo. É a mesma coisa da luz das estrelas. Não leva um tempo para a luz que uma estrela emite chegar até a gente? Então, na verdade, quando eu olho para o céu e vejo a estrela, eu tô vendo a luz que está refletindo no passado. Né? Essa luz, ela traz informações que aconteceram. Por exemplo, se uma estrela está a 1 milhão de anos de distância, ela está me trazendo informações daquela estrela a 1 milhão de anos atrás. Anos-luz atrás. Claro que aí, quando eu tô falando de olho, é um processo de milissegundos. Só que por que eu tô falando que tá atrasado e não destruído? E quando eu falo de estrela, aqui de computador, não sei o que, eu falo de coisas grandes. Então, essa troca de energia que acontece, ela atrasa o sistema. Agora, entre a luz, e aí eu vou falar de fóton, que a luz é formada por fóton, a gente viu que foi de fóton elétrico. Entre um fóton e um elétron, a energia deles é tão parecida, que esta troca entre os dois faz com que o estado do elétron que ia passar aqui por essa fenda seja completamente alterado. Né? Se ele ia passar aqui pela fenda A, o fato de eu medir com luz, injetar fótons aqui, faz com que esse elétron nem passe pela fenda. Por isso que você não vê o padrão. Eu mudo completamente o estado do elétron. Daí que vai surgir o princípio da certeza. A gente não pode saber posição e velocidade. Vai aparecer que velocidade é associada com energia, como eu já havia comentado antes. Entenderam por quê? De onde vem isso daqui? E aí, gente, então o próprio ato de tentar medir algo sobre o elétron, né, a posição do elétron, que seria essa minha situação de saber por onde o elétron passa, acaba destruindo aquele estado que o elétron tinha. Tá? E aí ele vai postular que quanto maior a precisão de uma das duas medidas, maior a inexatidão da outra. Então essa aqui é a fórmula dele. Aqui, ΔX é a incerteza da posição, ΔP, incerteza na velocidade. Este produto tem que ser maior ou igual à constante de Planck quadrada, é uma constante quântica, então olha a quântica aí de novo, dividido por 2. Então aqui, se eu aumentar o ΔX, para eu manter essa inequação, ΔP tem que diminuir. Ou se eu aumentar o ΔP, ΔX tem que diminuir. Então, por isso que quanto maior a precisão da uma, maior a inexatidão da outra. E aí, vamos lembrar o seguinte. Velocidade tem a ver com energia. Beleza, vamos lá. Equação de Schrödinger. Na verdade, aqui era para estar um 3, tá? Tá erradinho. O que é essa equação? A gente não provou que o elétron tem comportamento ondulatório? Todas as ondas têm uma função matemática que descreve o seu comportamento de onda. Que função matemática? Aquela função mesmo que vocês conhecem, por exemplo, f de x é igual a x mais b. Isso aqui não é função matemática? Né? A função que relaciona um x com f de x, ou um valor de x relacionado com um y. As ondas têm funções matemáticas que descrevem as suas características, movimento, ciclo e tudo mais. Só que não são funções tão simples, são chamadas de funções senoides, porque tem senos e cossenos. Se todas as ondas têm uma função de onda, que vai dar características sobre ela, será que o elétron, sendo uma onda, também vai ter uma função que descreva a sua característica? Quem vai atrás disso, principalmente, é o Heisenberg e o Schrödinger. Só que a proposta do Schrödinger é um pouco mais fácil de ser entendida que a do Heisenberg. A do Heisenberg é mexer com matriz, enfim. Ele vai conseguir fazer uma equação, que é chamada de equação de Schrödinger, que, ao ser resolvida, fornece função de onda para um elétron que eu queira estudar. Então, eu resolvo a equação de Schrödinger para obter a função de onda do elétron. Esta é a forma mais simples da sua função de onda. E aí, o que é cada uma dessas coisas? Primeiro, este símbolo aqui esquisito, que parece um tridente, é chamado de psi. E ele é uma letra grega. Você, por exemplo, poderia saber que este psi é o símbolo da psicologia, justamente porque o nome dele é psi. Tá? Só que ele aqui na matemática, ele representa a função de onda. H é um operador matemático. Um operador matemático, ele manda o que você deve fazer com a sua equação, nesse caso a função de onda. No caso do hamiltoniano, manda fazer várias derivadas, enfim. Ele vai mandar você fazer alguma coisa. E esse E vai me dar a energia total do sistema. Então funciona assim. Eu tenho a função de onda do elétron, eu aplico nesta possibilidade de função esse operador hamiltoniano e, como resultado, eu vou ter informações sobre energia do sistema associada à função de onda. Vou ter energia associada à função de onda do elétron. Essa equação de Schrödinger, tá? Resolvendo ela, eu descubro funções de onda para o meu elétron. Então, né, essa equação de Schrödinger descreve as propriedades de onda de um elétron, certo? Só que vai descrever em termos de
posição, massa, energia cinética e energia potencial. Massa do elétron, ela é insignificante. Eu falei para vocês que energia está associada com velocidade e que velocidade está associada com energia e vice-versa. Pelo princípio da certeza, a gente viu que quanto mais eu sei sobre velocidade e, consequentemente, sobre a energia, menos eu sei sobre a posição. Como a função de onda já está aqui me mostrando que ela vai trabalhar com a energia do elétron, pelo princípio da certeza, eu tenho que admitir que eu não sei mais a posição do elétron. Cara, complexo, né? Mas não é tanto, não. A gente não viu no modelo do Bohr que ele imaginava o elétron numa órbita circular ao redor do núcleo positivo? E aqui estaria o elétron fazendo essa órbita. Ele é um modelo... Ops, mais corrido. Ele é um modelo que, de certa forma, me dá um elétron numa posição, cara. Esse elétron está confinado aqui nessa órbita, tá? E tudo mais bonitinho. Agora, eu não posso mais trabalhar desse jeito porque eu não sei a posição dele. Eu vou trabalhar com probabilidade de achar o elétron, tá? Por isso que esse modelo quântico também é muito chamado de modelo probabilístico, porque eu não vou mais determinar a posição do elétron. Eu vou trabalhar com a energia desse elétron e eu vou admitir apenas uma probabilidade aí sobre a posição desse elétron, tá? E aí, gente, ó, ela vai se basear na função de onda desse elétron, que descreve uma onda de elétrons no espaço. Em outras palavras, descreve um orbital atômico. Já falaram de orbital? A gente vai agora justamente falar sobre o que seria esse orbital atômico e tudo mais, que é o principal do modelo quântico. Como ficou esse modelo mais ou menos? Então, elétron deixa de ser tratado como uma partícula, com posição e velocidade definida. A gente vai imaginar ele, então, como uma onda, né? Que nem a gente está falando, uma onda de elétrons no espaço. A função de onda para o elétron sozinha não vai ter significado físico. É como se eu pegasse aqui essa função ax mais b, mas não te falasse sobre o que ela é. Poxa, esse x é o quê? É quantidade de rodas e o y é quantidade de carros. Se eu não te falar isso, essa função ela só vai me dar números. Então, a função de onda sozinha não me dá nenhum significado. Vai ser um monte de número. Mas quando eu pego o quadrado da função de onda, vou até marcar aqui, quando eu pegar o quadrado da função de onda, eu vou obter, ó, a densidade de probabilidade de encontrar um elétron a uma determinada distância do núcleo. Tá aí a palavrinha mágica, probabilidade. Então, a função de onda ao quadrado, ela me dá qual é a probabilidade de eu ter um elétron ali a uma certa distância do núcleo. Se eu pego essa função de onda ao quadrado, vou até aqui botar o 2, e faço um gráfico dela, só que em termos 3D, já que o átomo tem 3 dimensões, tá? Se eu faço isso, eu obtenho uma figura chamada de orbital. Ou seja, estou querendo dizer que o gráfico da função de onda ao quadrado, em termos 3D, é chamado de orbital. De outra forma, é a mais errônea, tá? Não é a definição correta, esse orbital pode ser entendido como o local de maior chance de achar o elétron. Mas uma das definições mais fáceis e mais correta, é essa daqui, que é o gráfico de uma função de onda ao quadrado em termos 3D. Como assim? Não se assustem, prometo, tá? Não vai ser tão difícil quanto parece. Aqui eu tenho dois gráficos. Um é da função de onda e o outro é da função de onda ao quadrado. Esse gráfico de azul que eu estou botando é o da função de onda. A gente sabe que ele não tem significado físico. É só um gráfico, tá? Não vai me informar nada. Quando eu pego esse gráfico e elevo ao quadrado, aí eu vou ter esse segundo gráfico e vou botar de vermelho. Ops, vermelhinho aqui. Então, da função de onda ao quadrado. Esse sim a gente sabe que é da densidade de probabilidade de encontrar o elétron, DPE, a uma distância do núcleo. Eu quero saber qual é a chance de ter um elétron a uma determinada distância do núcleo. Então, aqui embaixo, eu vou ter, nesse eixo aqui de baixo, tá? Eu vou ter simplesmente a distância do núcleo, enquanto que aqui no eixo Y, que é o eixo X, esse aqui é o eixo Y, meu f de x, já que é uma função, eu vou ter aqui a minha densidade de probabilidade de achar o elétron. Então, gente, como é que eu vou interpretar isso? Aqui é a distância zero do núcleo. Se eu estou à distância zero do núcleo, é porque eu estou no próprio núcleo. E aí, cara, eu não tenho nenhuma chance de achar o elétron. Você vê que aqui na distância zero, o gráfico bate justamente no zero. Gente, porque no núcleo do átomo não tem como ter elétron, senão teria o colapso. Conforme eu me afasto do núcleo, então aqui a distância do núcleo está aumentando, a minha chance de encontrar o elétron também vai aumentando. Até que eu chego na minha maior chance, que nesse caso está batendo aqui quase nesse 2 aí.
Essa maior chance está associada a essa distância aqui do núcleo. Nesse caso aqui é 0,5. Que, para o átomo de hidrogênio, esse gráfico aqui é para o primeiro elétron de um átomo de hidrogênio, coincide essa distância aqui, 0,5, ao próprio raio do Bohr. Raio do Bohr era o raio da primeira órbita. Então, olha que legal. Pelo modelo quântico, a distância do núcleo que eu tenho a maior chance de achar o elétron é a mesma do modelo de Bohr. Para a gente ver como que não é porque eu tenho um modelo novo que o outro está completamente errado. A gente só vai mudar algumas coisas. No modelo do Bohr, era simplesmente o raio da órbita que o elétron podia estar. Aqui é a probabilidade de achar o elétron. E aí, por que é errado falar que o orbital é o local de maior chance de achar o elétron? Porque o local de maior chance de achar o elétron é a essa distância aqui que eu vou marcar de x. Esse é o local de maior chance de achar o elétron. Mas o orbital, segundo a definição que eu dei, é a probabilidade. É justamente toda esta área debaixo desse gráfico. O orbital, o elétron, gente, ele pode estar em qualquer lugar contido dentro desse gráfico. Agora, eu vou ter uma área de maior chance, que é 0,5. Ela não é o orbital. Viram por que é um pouquinho errado pensar dessa forma? Mas, a título de entendimento, pode até rolar. Sacou? Então, esse ponto aqui, que eu vou chamar, sei lá, de A, é onde eu tenho a maior chance de achar o elétron. O orbital é simplesmente essa probabilidade associada à distância do núcleo. Quando eu passo desse pico, a probabilidade vai diminuindo. Porque aí, cara, eu tô ficando muito longe do núcleo também. Será que eu vou ter um elétron tão longe, com tanta pouca atração? É assim que eu penso. Só que, gente, eu não consigo imaginar um átomo desta forma aqui. Fica muito difícil imaginar um átomo desse jeito, concorda comigo? É só um gráfico. Daí que está a importância de eu passar esse gráfico da função de onda ao quadrado para a forma 3D. Porque aí sim eu vou conseguir imaginar mais ou menos como que está esse átomo. Se eu passar para o 3D, esta primeira forma aqui, eu só falei que era 3D porque está com 3 eixos. Porém, ela parece muito mais um 2D. Como que eu interpreto ela? Em qualquer lugar que eu tenha pontinho verde, eu tenho chance de encontrar o elétron. Eu posso achar o elétron aqui? Não, porque não está dentro dos pontinhos verdes. Posso achar um elétron aqui? Posso. Um elétron aqui? Posso. Aqui no meio? Posso também. Qual é a diferença? É que quanto mais denso está ficando os pontinhos, ou seja, quanto mais para cá, maior é a probabilidade de eu achar o elétron. E isso aqui, este conjunto de probabilidades, representa o meu orbital. E aí, se eu aprimoro esse modelo, isso aqui não parece um círculo na tela do seu computador? Se eu passar para 3D, vai virar uma esfera. E esse aqui é o que eu chamo de orbital 1s. Deu para entender? Isso aqui é um gráfico desta função de onda que eu marquei de vermelho. Eu só fiz ele de forma 3D. Esta probabilidade toda bonitinha aqui, quando eu passo ela para 3D, e aí, gente, são contas muito complexas que eu vou mexer com esférico harmônico, um monte de coisa, ângulos, teta, φ, não sei o quê. Eu não tenho como entrar nisso, sem cabimento, mas de forma simplificada, esse orbital é eu pegar esse gráfico de vermelho e fazer uma super melhora nele em termos 3D. Aí eu obtenho isso daqui. É o gráfico da função de onda. Como é que eu interpreto isso? O elétron pode estar em qualquer lugar dentro aqui desta figura geométrica, que nesse caso é uma esfera. Tá bom? Por que é uma esfera? Porque, pelas contas, quando eu passo para esse gráfico, fica meio circular. Então, para o 3D, fica aqui uma esfera. Se, devido às contas que eu fiz aqui, essa densidade de probabilidade me desse uma figura mais quadrada, por exemplo, eu encontraria aqui um cubo, tá? Mas não foi o caso, tá? Geralmente, os orbitais são esféricos, tá bom? Tem uma coisa relacionada com esférica, por isso que a gente fala de esféricos harmônicos. E aqui eu tenho todos os meus orbitais. Esse aqui, primeiro esférico, é o orbital S. Esse aqui são os orbitais P, tem 3 tipos. Esse aqui é o orbital D, tem 5 tipos. E esse aqui é o orbital F, tem 7 tipos. De novo, o que eles são, gente? Um gráfico 3D das funções de onda. O que eles representam? Probabilidade de achar o elétron, só que está em forma 3D. Eu tenho duas formas de interpretar. É como se eu pensasse que o elétron pode estar em qualquer posição aqui de dentro, tá vendo? E aí eu faço uma estimativa, né? Aí dá essa figura aqui, sabendo que ele pode estar aqui dentro. Ou eu imagino que o elétron está confinado aqui dentro, ó, se movendo, mas só pode estar aqui dentro,
Tá vendo? Ou eu posso até imaginar que o elétron, na verdade, de certa forma, por ser uma onda, ele ocupa todo esse espaço ao mesmo tempo. Daí que vem o meu conceito, que vocês vão ouvir falar muito quando falar de polaridade e não sei o que, de nuvem eletrônica. Eu não posso mais pensar no elétron como uma partícula parada. Eu tenho que pensar no elétron como uma onda. E aí a gente pode fazer uma comparação, ó, com uma nuvenzinha. O elétron, na verdade, está disperso aqui dentro. Só que a minha nuvem, na verdade, aqui é um círculo, aqui é um halter, aqui tem essa figura engraçada. Reparem que são todos meio esféricos, estão vendo? E assim por diante. Perguntas, né? Poxa, por que o S é esférico? Por que o P tem 3? Por que o D tem 5? Da onde vem isso? Isso depende da função de onda e de uma coisa chamada números quânticos. E aí vai ficar para a próxima aula. Beleza? Bons estudos, qualquer dúvida, só mandar um oi. Abraço!